Estou recebendo aqui no estúdio, conhecendo pela primeira vez, a jornalista, vereadora de Salvador, presidente do PSDB Salvador, que lidera a bancada do PSDB na Câmara Municipal de Salvador, Cristiane Correia de Andrade, Cris Correia, nascida em Salvador, no bairro de Pernambuco. Cris, bom dia, é um prazer conhecer você. Como é que vai você? Bom dia, Mário. O prazer é todo meu, uma alegria imensa estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com você, conversar com seus ouvintes, os ouvintes de toda a Bahia, né? É. E a gente poder bater esse papo, falar um pouco sobre política, falar um pouco do trabalho legislativo, enfim. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Cris, me conte uma história. Você é jornalista, você trabalhou em que no jornalismo? Jornalismo, eu fiz uma caminhada muito de TV, né? Então eu comecei no jornalismo pela televisão. Eu comecei como estagiária da TV Educativa, nesse programa de estagiário. E lá eu fiquei, Mário, e tive a felicidade de ir crescendo, né, com os resultados do meu trabalho. Então eu comecei com estagiária e depois fui editora-chefe do Economia e Política da época. E apresentei, fiz reportagem, depois eu saí da TVE, fui para a Band, passei um tempo na Band também, fazendo reportagem. E naquele momento eu comecei a me questionar se era aquilo realmente que eu queria na vida. Fiz assessoria, em paralelo, fazia assessoria de imprensa, né? Trabalhei durante muito tempo fazendo assessoria de imprensa para a Arquidiocese de Salvador e alguns freelas. Escrevia textos também de freelas para jornais, já fiz para o Jornal à Tarde, Correio da Bahia. Mas quando eu fui para a Band, eu comecei a me questionar se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. Eu comecei a sentir uma inquietude, né? Eu estava me sentindo, numa certa medida, um pouco sufocada, porque quando eu entrei no jornalismo, eu entrei muito alimentando um desejo de ecoar, digamos assim, de dar luz, de dar voz a essas realidades, essa dura realidade das pessoas que vivem em comunidade, né? Então eu entrei no jornalismo achando que com o poder do microfone, com o poder do texto, a gente poderia talvez fazer essas denúncias sociais, dar voz e dar luz a essas pessoas, a essas desigualdades, a essas injustiças. E eu comecei a perceber que naquele espaço não era aquele espaço que eu poderia fazer isso. Sou apaixonada pelo jornalismo, não me arrependo um segundo de ter escolhido essa profissão, mas achei que eu poderia e deveria buscar um novo espaço para poder fazer valer o que me levou a fazer jornalismo, né? Porque achei que naquele espaço eu não podia fazer isso. Então, saí do jornalismo e foi assim, Mário, que eu entrei na política, né? Eu entrei na política, eu digo que é, no mínimo, de uma forma curiosa. Por quê? Eu entrei na política através de um processo seletivo. Foi o jornalismo que me levou à política. Eu sempre fui muito politizada, né? Eu fiz Facom, né? A Facom é uma instituição muito politizada e naquela universidade eu participei de alguns grupos de estudo, de política, enfim. Eu tive uma caminhada, digamos assim, estudantil, bem ativa nesse sentido e sempre gostei de política. Chegou um determinado momento que eu falei, poxa, eu quero trabalhar com jornalismo político. Eu quero trabalhar com marketing político. E comecei a buscar esse caminho, né? Comecei a me movimentar para isso. Até que um belo de um dia, uma amiga minha, uma colega de trabalho, na época ainda na TVE, ela chegou para mim e falou: Cris, eu vou participar de um processo seletivo para fazer a comunicação de um candidato a prefeito de um município bem pertinho aqui de Salvador, que é o município de Mata de São João. Isso era 2004. Ela, você não gostaria de João participar, não? Galberto, né? Isso, exatamente, João Gualberto. E aí eu participei desse processo seletivo, fui selecionada e comecei a trabalhar. Fiz a campanha, né, do então candidato João Gualberto, e foi assim que eu entrei na política. Através mesmo das minhas habilidades técnicas, através do jornalismo.
foi que eu entrei na política. Eu digo que é curioso porque, infelizmente, a gente ainda vê muito na política as pessoas que dizem que querem ser político, muitas vezes são herdeiros políticos, né? É porque o pai é político, porque o avô é político, é porque o tio é político, enfim. E isso lhe credencia, numa certa medida, a ser político também. Não sou contra isso, porque assim como a gente tem, por exemplo, um pai médico e de repente o Claro, filho vai ser exatamente, médico, exatamente. assim como a gente tem um pai comunicador, o filho vai ser comunicador, existe uma tendência em relação a isso, porque essa é a É realidade normal daquela isso. família. Então, aquele jovem, aquela criança cresce naquele ambiente. Então, eu não critico isso, eu estou apenas ressaltando um fato, né? Mas não é uma crítica. Sim, aí você, de assessora de João Galberto, ele ganhou a eleição, você foi trabalhar com ele, Mato São João? Pois é, esse é outro aspecto bastante curioso, Mário. Ele ganhou a eleição e eu trabalhava aqui, eu tinha minha vida organizada aqui, né? Então, como eu disse, eu queria ter essa experiência na política, queria fazer jornalismo político, mas ao mesmo tempo, quando eu fui participar desse processo seletivo para trabalhar com João Galberto, eu não conhecia, eu não sabia quem era João Galberto. Eu apenas, como boa jornalista, fui lá na internet, fiz uma pesquisa na internet, enfim, e fui para o processo apenas com aquelas informações que eu tive na internet. Durante a campanha, o meu convívio com João Galberto, ele foi limitado, ele foi reduzido pelas circunstâncias mesmo da rotina, né? Então, quando o João Galberto ganhou a eleição, eu fui um dia lá no escritório dele, até aqui das empresas, e fui me despedir e parabenizá-lo. Ele, mas você vai trabalhar comigo? E eu disse para ele, poxa, eu agradeço o seu convite, mas nesse momento eu tenho aqui os meus projetos de vida, eu acho que talvez não seja um momento mais propício. E João Galberto, que é um homem muito sagaz, ele olhou para mim e fez assim, acho que você não está sendo verdadeira comigo. E eu parei, olhei para ele e falei, não, o senhor está enganado. Enfim, ele fez, não, eu acho que você não está sendo verdadeira. E nesse momento eu me desarmei e falei a verdade. Eu falei, prefeito, eu preciso de um tempo convivendo com o senhor para conhecer melhor o seu projeto, quem é esse homem público. Eu conheço o empresário João Galberto, que foi bem sucedido nas suas empresas, na sua caminhada, mas eu não conheço esse homem público. Né? Eu quero realmente, se eu puder ter um tempo para conhecer melhor o senhor e o seu projeto. Ele me deu esse tempo, a gente acabou chegando a um denominador comum, ele me fez uma proposta que eu aceitei. E aí, na proposta, Mário, ele falou, olha, você, nesse primeiro momento, você vai ter 3 meses sem precisar ir todos os dias ao município de Mata de São João. Mas eu não lhe dou mais nenhum dia. Você tem 3 meses para você me conhecer, conhecer o nosso trabalho, conhecer nosso projeto. Depois disso, você vai ter que ir diariamente ao município de Mata de São João. E assim foi. Em 2 meses, eu tomei uma decisão e foi aí que eu saí da Band, né? Eu tomei a decisão, eu falei, eu já tenho a minha decisão, eu quero estar aqui, quero contribuir com esse projeto político que o senhor começou a desenvolver aqui. Eu quero participar disso. E assim foi. Assim eu estou há 16 daí anos. Para ser candidata a vereadora, como é que você resolveu? Como foi sua base, como foi seu trabalho? Você teve mais de 7.000 votos na última eleição. Como Isso. foi? Pois é, Mário. Foi seguindo o fluxo natural da caminhada, né? Não foi, confesso que não foi planejado, isso não estava na minha cabeça. Eu nunca pensei de estar, digamos, na vitrine da política, né? Eu sempre trabalhei no bastidor da política, mas nunca pensei de estar na vitrine da política. Isso nunca passou pela minha cabeça. Pelo contrário, quando alguns falavam, Cristiane, eu acho que você leva jeito, eu falei, você é louco, não tenho jeito nenhum para isso, que nada, meu lugar é aqui, quietinha, pensando, operacionalizando, criando, executando, enfim. E aí, é claro que ao longo desses 16, 17 anos, eu aprendi muito,
né? Tive uma experiência muito boa no executivo, depois tive a experiência no legislativo, mas nesse lugar de bastidor, de chefe de gabinete, de assessora, enfim, numa certa medida de articulação política, quando o João Galberto também assumiu a presidência do PSDB da Bahia. Então, eu acabei desenvolvendo também essa habilidade. E aí, há 4 anos atrás, numa conversa, João Galberto falou assim: Cris, você já pensou em ser política? O que você acha de ser candidata? E naquele momento eu fui extremamente reativa a isso. Mas ficou. Eu fui reativa, mas aquela sementinha ficou. E eu, muito moderadamente, né, que é o meu jeito realmente, eu fui alimentando essa ideia e, mais do que isso, eu fui buscando me preparar para isso. Então, eu comecei a caminhar para Salvador, conhecer um pouco mais, enfim, comecei a interagir um pouco mais com as pessoas da capital, me inseri, né, na rede de educação, que foi uma das bandeiras que eu acredito muito. Ano eu acredito que a educação transforma, eu acredito que só a educação transforma a sociedade, por aí vai. E aí, Mário, agora, no ano passado, né, eu achei que eu estava pronta. E essa oportunidade surgiu e eu chamei a responsabilidade para mim e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em 2019, eu intensifiquei, comecei a desenvolver um projeto esse que eu já tinha feito lá no início da minha faculdade, né? Na minha faculdade eu trabalhava de manhã, ou estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite, voluntariamente. Eu fazia um projeto de qualificação técnico-profissional nessa área de educação em algumas ONGs de Salvador, em algumas organizações não governamentais de Salvador. E naquela época, de forma muito despretensiosa, a minha intenção era apenas instrumentalizar esses jovens de comunidade a fazer uma leitura mais crítica da sociedade, do ambiente que ele está inserido. Esses jovens, muitas vezes, eles não sabem nem o caminho, qual caminho percorrer para pavimentar a sua estrada. Então, naquela época, eu não tinha nem intenção de formar profissionais nessa área de comunicação. Eu não tinha a intenção e a pretensão de formar repórteres, de formar editores, de formar apresentadores, radialistas, não. A minha intenção era desenvolver naqueles jovens um senso crítico, para que eles pudessem fazer uma leitura da sociedade, do meio ambiente que ele está inserido, de forma mais crítica. Porque eu acredito que quando você tem esse olhar crítico, você consegue ir além, você consegue pavimentar a sua estrada, você consegue progredir. Cris, como é que você conseguiu 7.000 votos? Como é que você foi? Batalhou aonde? Pois é, aí eu comecei a desenvolver esse projeto em algumas comunidades, eu retomei essa experiência, fiz uma parceria com a base, na verdade, a base, o setor de supermercados, ele tem um desafio gigante, porque muitas vezes, por incrível que pareça, eles não conseguem achar mão de obra qualificada. E aí passa por um processo seletivo que é extremamente complicado, né? Por conta disso, a gente tem aí a demanda, a gente tem a oferta, mas, infelizmente, muitas vezes a gente não encontra essa mão de obra qualificada. E eu comecei a ir para as comunidades. Algumas comunidades, tem um amigo aqui, um amigo ali, fazia reunião e levava uma equipe. O PSDB elegeu outro vereador além de você? Elegeu. Quem foi? O PSDB fez 3 vereadores. Quais são? Daniel Alves. Sim, nosso queridíssimo. Exato. Sim. Daniel Alves e Theo Sena. Hoje nós temos 3 vereadores na Theo casa. Também, que é veterano, grande figura, eu gosto muito dele. Exato. Sim, agora me diga uma coisa, eu gostei de um projeto seu aí que vai me beneficiar, que você propôs a criação de creche para idoso. Tô dando risada porque o senhor está dizendo que vai lhe beneficiar. Você está me chamando de você, agora eu virei senhor, tá vendo como é o negócio do idoso? Tá vendo? Verdade, Mário. Eu gostei dessa creche, quer saber, vai para frente isso. Vai dar tempo de me pegar ainda, porque eu já estou mais para lá do que para cá. Se depender de mim, vai para frente sim. O projeto já foi aprovado na Câmara, agora a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa realmente de sentar com o Executivo, né, de sentar aí com o prefeito, com o secretário da Sempre, para que a gente possa juntos executar. Quem é hoje o secretário da Sempre? Kiki Bispo.
Ah, que é um vereador licenciado, exato. Você conhece demais, o pai dele foi vereador também. Exato. Conhece demais. E a ideia do projeto é justamente a gente acolher esses idosos que vivem, né? Agora eu numa soube família... que você faz oposição a Geraldinho, o presidente da Câmara, é verdade? De jeito nenhum. Você soube Geraldinho aí que teve... querido, Peraí, querido. Cris, você soube que teve um site aí, chama-se Política não sei o quê, eu nem me lembro o nome, que disse que ele ia sair daqui do programa, que ele tem 7 em ponto. 7 em ponto. Porque por falta de audiência e queria Daniel Alves pro lugar dele. Rapaz, eu nunca vi tanta mentira junta. Geraldinho é peça fundamental aqui na rádio, rapaz. Geraldinho é peça fundamental na rádio. Mas você rádio, não gosta Geraldinho... dele, eu sou. Não me role, isso é não. fake news. É igual a fake news que você acabou de falar aí. É fake news. Geraldinho é um querido, é um líder, é peça fundamental na Rádio Metrópole, é peça fundamental na liderança daquela casa. Eu costumo dizer, e tem uma característica, Geraldinho tem uma característica que eu admiro muito, que é a habilidade, a diplomacia, né? Ele sabe dialogar tanto com os nossos vereadores da base, quanto os vereadores de oposição, e eu acho isso realmente, essa capacidade de articulação dele, eu admiro demais. Sem falar de outras características, né? Um homem sério, dedicado, trabalhador, é um querido. Um beijo, Geraldinho, um abraço apertado. Muitíssimo obrigado por tudo, pelo apoio, pelas orientações, pela conversa, obrigada. Agora me explique o seguinte, o que é essa ideia sua de creche para idosos? Você acha que os idosos estão precisando, os idosos que... só um minuto aqui, eu estou conversando com a vereadora Cris Corrêa, do PSDB. José de Araújo Neto manda uma mensagem aqui, Abraão. Bom dia, eu quero a volta de Sandra Brea, do Maverick, do Cinca Xambó e Chacrinha. Tá. O voto impresso vai junto. Passe escolar também, né? Tá legal. Eu também acho bom, rapaz, o passado. Aí você vai dizer no meu tempo. No meu tempo eu votava com essa voto impresso. Quanta malandragem, quanto mapismo eu assisti. Eu comecei a falar disso aqui ontem. Não me provoquem, não, que eu vou contar muita história, viu? Mapismo... Era tudo que tinha de voto branco ou nulo, quem estava ali a serviço de algum candidato, tirava de branco e nulo e botava no candidato. Não, mas é isso mesmo, temos que retroceder. Mas Cris, fale sobre os idosos. Pois é, esse projeto... Você tem pena dos idosos, tem carinho, assim? Eu tenho extremo carinho, respeito e, sobretudo, gratidão, né? O que é que acontece? A ideia do projeto é a gente, na verdade, atender sob 2 perspectivas. A perspectiva do idoso e a perspectiva da família, né? Daquele ente familiar que, muitas vezes, abdica da sua vida produtiva, da sua vida econômica, para poder estar em casa dando esse suporte, esse acolhimento e esse apoio ao seu pai, ao seu avô e por aí. Então, qual é a ideia? É que a gente tenha um espaço que esse idoso possa ir, passar o dia nesse lugar. Ele vai ter toda a assistência de uma equipe multidisciplinar, então assistência de saúde, assistência psicológica e assistência social. E que ali ele se crie um ambiente familiar para que ele se sinta nesse ambiente familiar, tenha esse acolhimento e esse apoio e essa orientação. E isso possa favorecer para que esse ente familiar dele, que toma conta dele, muitas vezes abdica das suas atividades produtivas, como eu já falei, possa voltar, sem ser reinserido a essa atividade, possa voltar ao mercado de trabalho. Porque o que é que acontece? Muitas vezes é esse familiar que deixa de trabalhar, mas é ele que sustenta a casa. Então, a ideia é a gente... de desenvolvimento desse projeto não só garantir essa qualidade e esse bem-estar para o idoso, mas também dar essa liberdade para esse ente familiar. Cris, você já fez rádio ou não? Não, nunca fiz rádio, não tive essa experiência, viu? Porque falando bem assim, Aragão pode... Cuidado, viu? Na dele podemos...
Nas De horas jeito vagas nenhum, já. você tem uma equipe aqui profissional aqui. Ah, que nada, E né? eu Mas sempre queria é bom. aqui parabenizar sua equipe, viu, Mário? Sim, eu acho ótimo, mas está na hora de renovar, começando por mim. Então, todos velhos acabados aqui. Na Adélia é semi-velha. E também, sim, está precisando descansar. Bom, olhe, eu vou batalhar lugares na creche para idosos, para mim e para você. Em homenagem, coloca o nome, vereadora. Você viu como ela fala bem? É. Para jornalista, Pois papi, é, popó, verdade. poropopó, papapá. Pois é, pai. Creche Estamos precisando de gente assim na rádio também, viu? Creche MK. Traga o velhinho para descansar. É uma boa sugestão, né, Aragão? Eu sugeriria dar o nome da senhora, sua mãe, em homenagem à minha amiga, sua mãe, rapaz. Que besteira. Parou. Parou por quê? Por que parou? Agora, tá? Eu quero homenagear. Você quer me homenagear? Eu devolvo para a senhora, sua mãe, que é uma santa. Ter conseguido parir o filho do demônio, que é você. Coisa ruim. Mário, por falar aqui na equipe, eu queria aproveitar e mandar um abraço também a Chico Kertz. Tive a oportunidade de conversar com ele no programa dele, foi uma conversa bastante Você já interessante. conversou? Conversei Esse com programa o de Chico Chico Kertz tá Kertz. furando todas as pautas, viu, rapaz? Essa pauteira dele aí tá danada. E foi uma conversa bem produtiva, bem interessante. Então, meu agradecimento novamente, Chico, e o meu abraço, viu? É bom, muito bem, minha filha. Tá certo, Cris, obrigado, viu? Muitíssimo obrigada. Que bom te conhecer. Saber, rapaz, eu gostei da sua vitalidade, capacidade mental, inteligência e articulação. Isso é importante, viu? Obrigada, Mário. Se você me permite, eu só queria fazer um registro. Você Faça. abriu esse programa aqui falando de um assunto que eu considero muitíssimo importante, né? Que foi a ação do nosso secretário de Saúde do Estado. Olha aqui, isso aí, André Rangel, entrevista paga, mas faz parte. Foi a senhora, sua genitora, meu amigo, com todo respeito. Não é, rapaz? Entrevista paga. Alguém paga para eu fazer entrevista? Rapaz, vá catar cuca, vá pescar pititinga na Maralina, rapaz, me largue. Antes que eu comece a perder momentaneamente a razão. Diga, Cris. Pois é, e aí você abriu o programa falando sobre isso, e eu queria só deixar o meu registro aqui. De fato, é lamentável o que aconteceu, é triste, é repugnante. Em pleno século XXI, a gente vê um homem público, secretário de Saúde do Estado, ofender uma mulher, difamá-la, apenas porque teve o seu restaurante fechado, não pôde ter o seu momento de lazer com seus amigos como ele esperava. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, a minha tristeza e o meu registro, viu, Mário? Corroboro aí com todas as outras mulheres que se sentiram ofendidas com esse ato. Acho que o secretário deveria não só pedir desculpas a ela, mas pedir desculpas a todas as mulheres e à sociedade e repensar suas atitudes.